onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Como é importante que quem atravessa a porta da igreja sinta que o Messias acaba de nascer ali e que ali se reúne uma comunidade na qual surgiu a esperança e que ali está acontecendo uma história de vida, disse o Santo Padre. E o jubileu veio então precisamente para nos lembrar que é possível recomeçar. Neste momento, Papa Leão entra na grande sala Paulo VI, sendo recebido pelo aplauso, o carinho e afeto de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Teremos então a primeira audiência no interior da grande sala, literalmente tomada por fiéis e peregrinos. Santo Padre dá início à audiência geral com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora a leitura em italiano, o texto do Canto aos Hebreus. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei. É o capítulo 13,7, Ricordatevi dei vostri capi, 9. i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed estranee. Parola di Dio. Próxima leitura que teremos será em francês. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículos 7 a 9. Frères, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. Parole du Seigneur. Próxima leitura será feita em inglês. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, remember your leaders, those who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same, yesterday and today and forever. Do not be carried away by all kinds of strange teachings. The word of the Lord. Depois do inglês, temos a língua alemã. Lesung aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, gedenkt eurer Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben. Betrachtet den Ertrag ihres Lebenswandels. Ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vieldeutigen und fremden Lehren irreführen. Wort des lebendigen Gottes. Próxima leitura será feita em espanhol. Lectura de la carta a los Hebreos. Queridos hermanos, acuérdense de quienes los dirigían, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminó su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre.
No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas. Palavra de Deus. A leitura agora será feita em chinês. 恭读致希伯来人书，弟兄们，你们应该纪念那些曾给你们讲过上主的道理、做过你们领袖的人，默想他们的生死，好效法他们的信德。耶稣基督昨天、今天，直到永远，常是一样，不可因各种异端道理而偏离正道。以上是天主的圣训。 A próxima leitura será em português, a nossa colega Mariângela Jangurapa. Leitura da carta aos Hebreus. Recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Observai o êxito da sua conduta e imitai a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e pelos séculos. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas. Palavra do Senhor. Próxima leitura será feita em árabe e, na conclusão, em polonês. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. أيها الإخوة، اذكروا رؤساءكم إنهم خاطبوكم بكلمة الله، واعتبروا بما انتهت إليهم سيرتهم واقتضوا بإيمانهم. إن يسوع المسيح هو أمس واليوم والأبد وللأبد. لا تضلوا بتعاليم مختلفة غريبة. كلام الرب. A última língua tradicional da audiência geral, o polonês. Z listu do Hebrajczyków. Bracia, pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam, także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Oto Słowo Boże. Teremos agora então a catequese que Papa Leão XIV irá fazer em italiano. Catequese introdutiva. Irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Dopo l'anno giubilare, durante il quale ci siamo soffermati sui misteri della vita, Após o ano jubilar, durante o qual nos dedicamos aos mistérios da vida de Jesus, iniciamos um novo ciclo de catequeses dedicado ao Concílio Vaticano II e à releitura dos seus documentos. Essa é uma preciosa oportunidade para redescobrir a beleza e importância desse evento eclesial. São João Paulo II, no final do Jubileu de 2000, assim afirmava: sinto ainda mais intensamente o dever de indicar o concílio como a grande graça de que beneficiou a Igreja no século XX. Juntamente com o aniversário do Concílio de Nicéia em 2025, comemoramos o 60º aniversário do Concílio Vaticano II. Embora o tempo que nos separa desse acontecimento não seja muito longo, é igualmente verdade que a geração de bispos, teólogos e fiéis do Vaticano II já não se encontra entre nós. Portanto, embora sintamos o apelo para não extinguir a sua profecia e para continuar a procurar meios de implementar os seus ensinamentos, será importante conhecê-lo novamente de perto e fazê-lo não por meio de boatos
ou das interpretações que foram dadas, mas relendo os seus documentos e refletindo sobre o seu conteúdo. De fato, é um magistério que ainda hoje constitui a luz que orienta o caminho da Igreja. Como ensinou Bento XVI, com o passar dos anos, os documentos conciliares não perderam a atualidade. Ao contrário, os seus ensinamentos revelam-se particularmente pertinentes em relação às novas situações da Igreja e da atual sociedade globalizada. Quando o Papa São João XXIII abriu o concílio, em 11 de outubro de 1962, falou dele como o alvorecer de um dia de luz para toda a Igreja. O trabalho dos numerosos padres reunidos, oriundos de igrejas de todos os continentes, com efeito, abriu caminho a uma nova era eclesial. Após uma rica reflexão bíblica, teológica e litúrgica que se estendeu por todo o século XX, o Concílio Vaticano II redescobriu o rosto de Deus como Pai que, em Cristo, nos chama a ser seus filhos. Contemplou a Igreja à luz de Cristo, à luz dos gentios, como mistério de comunhão e sacramento de unidade entre Deus e o seu povo. Iniciou uma importante reforma litúrgica, colocando no centro o mistério da salvação e a participação ativa e consciente de todo o povo de Deus. Ao mesmo tempo, ajudou-nos a abrirmos-nos ao mundo e abraçar as mudanças e os desafios da era moderna, através do diálogo e da corresponsabilidade, como uma igreja que deseja abrir os braços à humanidade, ecoar as esperanças e as ansiedades dos povos, ecoar as esperanças e ansiedades dos povos e colaboracional da Igreja, pois devemos implementar ainda mais plenamente a reforma eclesial de modo ministerial. E perante os desafios de hoje, somos chamados a permanecer atentos, intérpretes dos sinais dos tempos, alegres anunciadores do Evangelho, corajosas testemunhas da justiça e da paz. Dom Albino Luciani, o futuro Papa João Paulo I, enquanto bispo de Vittorio Veneto, escreveu profeticamente no início do concílio: como sempre, a necessidade de criar, não tanto organismos, ou métodos ou estruturas, mas uma santidade mais profunda e mais extensa. É possível que os excelentes e abundantes frutos de um concílio sejam vistos séculos mais tarde e amadureçam através da laboriosa superação de conflitos e situações adversas. Redescobrir o concílio, portanto, como afirmou o Papa Francisco, ajuda-nos a devolver a primazia a Deus, ao essencial, a uma igreja que seja louca de amor pelo seu Senhor e por todos os homens, por Ele amados. Irmãos e irmãs, o que São Paulo VI disse aos padres conciliares na conclusão dos seus trabalhos continua a ser um princípio orientador para nós hoje. Afirmou que chegara o tempo da partida, de deixar a Assembleia Conciliar para ir ao encontro da humanidade e levar-lhe a boa nova do Evangelho, sabendo que viver um tempo de graça em que se condensavam passado, presente e futuro.
O passado, porque está aqui reunida a Igreja de Cristo com a sua tradição, a sua história, os seus concílios, os seus doutores e os seus santos. O presente, porque saímos de nós mesmos para nos dirigirmos ao mundo atual com as suas misérias, suas dores, os seus pecados, mas também os seus empreendimentos prodigiosos, os seus valores e as suas virtudes. E, por fim, o futuro encontra-se representado no apelo imperioso dos povos a uma maior justiça, no seu desejo de paz, na sua sede consciente ou inconsciente de uma vida mais alta, precisamente aquela que a Igreja de Cristo nos pode e deseja dar. O mesmo se aplica a nós. Ao aproximarmos-nos dos documentos do Concílio Vaticano II e redescobrirmos a sua profecia e atualidade, acolhemos a rica tradição da vida da Igreja e, ao mesmo tempo, questionamos o presente e renovamos a alegria de correr ao encontro do mundo para levar o Evangelho do Reino de Deus, um reino de amor, de justiça e de paz. Conclui assim Papa Leão XIV a sua catequese de introdução, Concílio Vaticano II, através dos seus documentos, como ele mesmo disse, início de uma nova série, de um ciclo de catequeses. Teremos agora as várias línguas, a síntese da sua catequese, o Papa que irá saudar também os vários grupos linguísticos presentes nesta audiência. Iniciamos pelo francês, a saudação que o Santo Padre irá fazer depois de ouvirmos a síntese em francês das suas palavras. Bom, o Papa, já no início das suas palavras na catequese de hoje, como recordamos, após o ano jubilar, durante o qual nos dedicamos, disse, aos mistérios da vida de Jesus. Portanto, hoje se inicia um novo ciclo de catequeses dedicado ao Concílio Vaticano II e à releitura dos seus documentos. O Papa, já no início das suas palavras, destacando que esta é uma preciosa oportunidade para redescobrir a beleza e a importância desse evento eclesial. São João Paulo II, no final do jubileu do ano 2000, assim afirmava: sinto ainda mais intensamente o dever de indicar o concílio como a grande graça de que beneficiou a Igreja no século XX. Papa Leão também recordava que, juntamente com o aniversário do Concílio de Niceia, nesse ano de 2025, recordamos inclusive a viagem que o Santo Padre fez a Niceia, a Turquia, depois ao Líbano, no mês de novembro. Nós comemoramos também o 60º aniversário do Concílio Vaticano II, os 60 anos. Embora o tempo que nos separa desse acontecimento não seja muito longo, disse ainda o Santo Padre, é igualmente verdade que a geração de bispos, de teólogos, de fiéis do Vaticano II já não se encontra entre nós. A saudação que o Santo Padre faz agora aos fiéis de língua francesa. Cordiale saluto alle persone di lingua francese, in particolare ai pellegrini provenienti dalla Costa d'Avorio e dalla Francia. Alla fine dell'anno giubilare, consapevoli di aver vissuto un tempo di grazia, non lasciamo che la speranza che ci ha animato si spenga, ma rimanga sempre un criterio di orientamento che ci guiderà all'incontro con l'umanità per portarle la buona novella del Vangelo. Dio vi benedica.
Santo Padre, a tradução das suas palavras, dirige então uma cordial saudação às pessoas de língua francesa, em particular aos peregrinos provenientes da Costa do Marfim e também da França. No final do ano jubilar, conscientes de ter vivido um tempo de graça, não deixemos que a esperança que nos animou desapareça, mas permaneça sempre um critério de orientação que nos guiará ao encontro com a humanidade para levar a ela a boa nova do Evangelho. Que Deus abençoe todos vocês. Teremos agora a síntese em inglês, e como sabemos, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese em inglês, a sua língua mãe. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Recordamos precisamente as palavras do Santo Padre na sua catequese, que recordava que, junto com o aniversário do Concílio de Niceia, 1700 anos, esse ano 2025 também, nós recordamos os 60 anos do Concílio Vaticano II. Vamos ouvir então agora de paz. Deus os abençoe. Saudação, então, aos peregrinos de língua inglesa. Teremos agora a síntese em alemão e a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua alemã. O Papa recordava o tempo que nos separa do Concílio Vaticano II, 60 anos, e é verdade também que a geração de bispos, teólogos e fiéis do Vaticano II já não se encontra entre nós. Portanto, embora sintamos o apelo para não extinguir a sua profecia e para continuar a procurar meios de implementar os seus ensinamentos, será então importante conhecê-lo novamente de perto e fazê-lo não por meio de boatos, de ouvir dizer, ou das interpretações que foram dadas, mas como? Relendo os seus documentos e refletindo sobre o seu conteúdo. De fato, é o magistério que ainda hoje, destacou o Santo Padre, que constitui a luz que orienta o caminho da Igreja. A luz que orienta o caminho da Igreja. Como ensinou Bento XVI, com o passar dos anos, os documentos conciliares não perderam a atualidade, mas, ao contrário, os seus ensinamentos revelaram-se particularmente pertinentes em relação às nossas situações da Igreja e da atual sociedade globalizada. Papa Leão XIV recorda São João 23, quando ele abriu o concílio, recordamos a data, 11 de outubro de 1962. E falou dele como o alvorecer de um dia de luz para toda a Igreja. Belíssima expressão. O alvorecer de um dia de luz para toda a Igreja. Vamos ouvir agora a saudação que o Santo Padre faz aos nossos irmãos de língua alemã. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, avendo ieri concluso l'anno giubilare con la chiusura della Porta Santa, ringraziamo il Signore per le grazie che ci ha elargito in questo periodo privilegiato. Ci aiutino a progredire anche nell'anno nuovo con speranza nel nostro cammino di fede. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, Caros irmãos e irmãs, diz o Papa de língua alemã, tendo ontem encerrado o ano jubilar com o fechamento da Porta Santa, vamos agradecer ao Senhor pelas graças que Ele nos deu nesse
período privilegiado. Nos ajudem a progredir também no ano novo, com esperança no nosso caminho de fé. Próxima síntese que nós teremos agora será em espanhol, e é o próprio Santo Padre quem faz a síntese em espanhol e depois, é claro, a saudação aos peregrinos e fiéis de língua espanhola. Recordamos mais uma vez quando o Papa Leão recorda São João 23, da abertura do concílio. É uma data importante também para a gente, 11 de outubro de 1962, quando falou do concílio como o alvorecer de um dia de luz para toda a Igreja. O trabalho dos numerosos padres reunidos, oriundos de igrejas de todos os continentes, abriu o caminho para uma nova era eclesial. Após uma rica reflexão bíblica, teológica e litúrgica que se estendeu por todo o século XX, o Concílio Vaticano II redescobriu o rosto de Deus como Pai, que em Cristo nos chama a ser seus filhos. Contemplou a Igreja, da ação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Teremos agora a síntese que será feita em chinês e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua chinesa. O Papa recordava nas suas palavras que o Concílio Vaticano II redescobriu o rosto de Deus como Pai, que em Cristo nos chama a ser seus filhos. Contemplou a Igreja à luz de Cristo, à luz dos gentios, como mistério de comunhão e sacramento, de unidade entre Deus e o seu povo. E deixou então uma importante reforma litúrgica, colocando no centro o mistério da salvação e a participação ativa e consciente de todo o povo de Deus. Uma importante reforma litúrgica. Mas, ao mesmo tempo, ajudou-nos também a abrirmos-nos ao mundo e abraçar as mudanças e os desafios da era moderna através do diálogo e da corresponsabilidade, como uma igreja que deseja abrir os braços à humanidade, ecoar as esperanças e as ansiedades dos povos e colaborar na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Abraçar as mudanças e os desafios da era moderna, sempre com diálogo e com corresponsabilidade. E graças ao Concílio Vaticano II, a Igreja faz-se palavra, faz-se mensagem, faz-se colóquio, comprometendo-se a procurar a verdade pelo caminho do ecumenismo, do diálogo interreligioso e do diálogo com as pessoas de boa vontade. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua chinesa. Cari fratelli e sorelle, l'anno nuovo porti pace e serenità a voi e alle vostre famiglie. Vi benedico di cuore. Papa dirige uma cordial saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, o Ano Novo traga paz e serenidade a vocês e às suas famílias. De coração, eu os abençoo. Próxima síntese que teremos é em português com a nossa colega Mariângela Jaguraba. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois,
o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos hoje um novo ciclo de catequeses dedicado ao Concílio Vaticano II, que completou 60 anos no ano passado. Verdadeira aurora para a Igreja, foi ali que os aprofundamentos teológicos do século anterior retomaram uma visão profunda da fé, mais aberta ao diálogo com Deus, os irmãos e o mundo. Por isso, sem silenciar o espírito que guiou o concílio, somos convidados a conhecer melhor os seus documentos. Atentos à tradição, agindo sobre o presente e olhando ao futuro, os textos propõem uma igreja que é reflexo de Cristo, a verdadeira luz dos povos, e convocam todos à participação e corresponsabilidade. São os traços que definem a espiritualidade pastoral dos cristãos. Intérpretes dos sinais dos tempos, anunciam o Evangelho como mensageiros de esperança e reconciliação. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Specialmente ai responsabili delle sante case di misericordia provenienti dalla diocesi di Braganza Miranda in Portogallo. Cari fratelli e sorelle, preghiamo il Signore affinché i frutti spirituali del Giubileo appena concluso sostengano la testimonianza dei cristiani chiamati a essere promotori di giustizia e di pace nella santità. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma saudação cordial a todos os peregrinos de língua portuguesa, especialmente aos provedores das Santas Casas de Misericórdia da Diocese de Bragança Miranda, em Portugal. Queridos irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor para que os frutos espirituais do jubileu, recentemente concluído, sustentem o testemunho dos cristãos, chamados a ser promotores da justiça e da paz na santidade. Deus vos abençoe. A saudação do Santo Padre, então, aos peregrinos de língua portuguesa, saudando, então, os provedores das Santas Casas de Misericórdia da Diocese de Bragança Miranda, em Portugal. Síntese agora teremos na língua árabe e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Queridos irmãos e irmãs, disse o Papa na sua saudação aos peregrinos de língua portuguesa, rezemos ao Senhor para que os frutos espirituais do jubileu, recentemente concluído, sustentem o testemunho dos cristãos, chamados a ser promotores da justiça e da paz na santidade. Que Deus vos abençoe. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. Papa dedicando a sua primeira catequese desse ano de 2026, o novo ciclo de catequeses, o Concílio Vaticano II, através dos seus documentos, recordando que graças ao Concílio Vaticano II, a Igreja faz-se palavra, mensagem, colóquio, comprometendo-se a procurar a verdade pelo caminho do ecumenismo, do diálogo interreligioso, do diálogo com as pessoas de boa vontade. E é esse espírito, essa atitude interior que deve caracterizar a nossa vida espiritual e também a ação pastoral da Igreja, disse o Papa, pois devemos implementar ainda mais plenamente a reforma eclesial de modo ministerial. Perante os desafios de hoje,
nós somos chamados a permanecer atentos e intérpretes dos sinais dos tempos, alegres anunciadores do Evangelho, corajosas testemunhas da justiça e da paz. O Papa também recordou Dom Albino Luciani, o futuro Papa João Paulo I, quando ele era bispo de Vittorio Veneto, que escreveu de modo profético no início do concílio. Vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. È chiamato a partire con gioia per portare il Vangelo del regno di Dio, regno di amore, di giustizia e di pace a tutto il mondo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Papa então sauda os fiéis de língua árabe. O cristão é chamado a partir com alegria para levar o Evangelho do Reino de Deus, reino de amor, de justiça e de paz a todo o mundo. O Senhor os abençoe a todos e os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que nós teremos agora será em polonês. E a saudação também do Santo Padre aos fiéis poloneses. Como dissemos antes, o Papa recordou Dom Albino Luciani, futuro Papa João Paulo I, quando era ainda bispo de Vittorio Veneto, que escreveu sobre o concílio. Como sempre, a necessidade de criar não tanto organismos ou métodos ou estruturas, escreveu então Albino Luciani, mas uma santidade mais profunda e mais extensa. É possível que os excelentes e abundantes frutos de um concílio sejam vistos séculos mais tarde e amadureçam através da laboriosa superação de conflitos e situações adversas. Redescobrir o concílio, portanto, como afirmou o Papa Francisco, ajuda-nos a devolver a primazia a Deus, ao essencial. A uma igreja que seja louca de amor pelo seu Senhor e por todos os homens por Ele amados. Devolver a primazia a Deus, ao essencial. O que São Paulo VI disse aos padres conciliares na conclusão dos seus trabalhos, recordou ainda Papa Leão, continua a ser um princípio orientador para nós ainda nos dias de hoje. E afirmou ele que chegar o tempo da partida, de deixar a Assembleia Conciliar para ir ao encontro da humanidade. Porta Santa, abbiamo concluso l'anno giubilare. Le porte dei vostri cuori e delle vostre case rimangano aperte a Cristo. Mi unisco nella preghiera ai sacerdoti che portano la benedizione di Dio nelle vostre case, alle famiglie, ai malati e alle persone sole. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Saúdo cordialmente os poloneses, disse o Papa, ontem com o encerramento e o fechamento da Porta Santa, concluímos o ano jubilar. As portas dos seus corações e de suas casas permaneçam abertas a Cristo. Uno-me na oração aos sacerdotes que levam a bênção de Deus às suas casas, às suas famílias, aos enfermos e às pessoas sozinhas. A todos, a minha bênção. A saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Estamos indo em direção à conclusão da audiência geral. Nós teremos a última saudação do Santo Padre, que será para os fiéis de língua italiana. Recordando aí das palavras de Paulo VI sobre o concílio,
quando ele falou aos padres conciliares na conclusão dos trabalhos. Chegar o tempo da partida, de deixar a Assembleia Conciliar para ir ao encontro da humanidade e levar-lhe a boa nova do Evangelho, sabendo que viverá um tempo de graça em que se condensavam passado, presente e futuro. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo cordial boas-vindas aos fiéis de língua italiana. In particolare saluto Em particular, saúdo os seminaristas da Congregação da Missão, o grupo Os Nossos Anjos no Paraíso, de Agrigento, a Escola Caduti pela Pátria, Caídos pela Pátria, de Pomigliano d'Arco, e os dirigente e artistas do Circo Zoppi. Saúdo também os jovens, os enfermos e os recém-casados. Jesus, que contemplamos no mistério do Natal, seja para todos guia segura no novo ano que apenas iniciou. A todos a minha bênção. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Primeira audiência geral de 2026, recordando que na tarde de hoje tem início os trabalhos do consistório extraordinário convocado pelo Papa para essa quarta e quinta-feira, previstas 3 sessões, a partir então da tarde de hoje até na quinta-feira, quando nós teremos então a conclusão dos trabalhos. Amanhã, às 7h30 da manhã, horário local, o Santo Padre irá concelebrar uma Santa Missa com os cardeais presentes no altar da Cátedra de São Pedro, e nós estaremos transmitindo ao vivo a Santa Missa. Evangelii Gaudium, a missão da Igreja, a Constituição Apostólica Predicate Evangelium, o papel da Cúria e a sua relação com as igrejas particulares, a sinodalidade, a liturgia. Temas centrais dos trabalhos do consistório extraordinário convocado pelo Papa Leão XIV, o primeiro do seu pontificado, que, como dissemos, os trabalhos que se realizarão nesta quarta-feira e amanhã, quinta-feira. Na conclusão da nossa transmissão, citando as palavras do Papa Francisco, redescobrir o concílio ajuda-nos a devolver a primazia a Deus, ao essencial, a uma igreja que seja louca de amor pelo seu Senhor e por todos os homens, por Ele amados. Uma saudação a todos vocês, desejando mais uma vez um feliz ano novo, com agradecimento às emissoras de rádio e de televisão que estiveram conosco e a você, através das nossas redes sociais. Uma boa quarta-feira a todos. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Padre,